Bom dia, gente, mais um vídeo. Meu nome é Antônio. Vou ficar aqui para vocês verem melhor. Vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 em diante. O tema é os falsos apóstolos. Queira Deus me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebestes outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão sofrereis. Eu li aqui 2 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo falando e alertando assim, com relação a falsos apóstolos. Hoje nós vemos assim, no decorrer desses dias assim, e na nossa época, muitas igrejas, nos anos 80 surgiu aí a doutrina da prosperidade, muitos movimentos neopentecostais e aí por diante. Mas eu quero focar aqui em algumas partes, né? Tem algumas coisas anotadas aqui. Veja bem, veja bem, pregar outro Jesus, receber outro Espírito, outro Evangelho. E a preocupação de Paulo é para que não se apartassem da simplicidade que há em Cristo. Eu costumo dizer que o Evangelho é simples, mas o que hoje a gente vê, assim, muitas pessoas assim que têm uma visão assim até crítica da igreja e não tiram a razão disso por causa de muitos escândalos, mas o meu ideal é pregar Cristo, é pregar Jesus, é falar de Jesus. Como diz a palavra, que nos últimos tempos, né, muitos fariam negócios com a palavra de Deus. E hoje a gente vê isso daí. As escrituras, ela é tremenda. As escrituras, eu amo as escrituras, o quanto ela fala com relação às coisas que estão acontecendo e também sobre a nossa própria vida também, né? É uma manhã fria, né? Por isso que eu estou de touca, mas Deus, ele é tremendo, Deus é maravilhoso. Pregar outro Jesus, receber outro Espírito, outro Evangelho. Isso nós temos assim claramente esses acontecimentos. Vi aí né, nunca gosto de mencionar nomes, né, mas alguém aí, um líder de uma igreja muito grande, ele disse assim, de altar, né, do púlpito, pregando ali para os seus fiéis, ele disse, perguntou ali aos fiéis, qual foi o servo de Deus no passado pobre? Sabe, ele falou assim, tipo, né, porque ele prega ensinamento de prosperidade, né? Qual foi o servo de Deus no passado pobre? Né? Jesus não foi pobre, mas ele foi simples. Os apóstolos também não tiveram vida fácil. Um líder também, né, do sistema romano também, ele numa homilia, ele disse que Jesus fracassou na cruz. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nós podemos ver claramente, assim, o que essas pessoas pregam, o que realmente eles estão anunciando. Isso daí não é novidade, porque as novas hermenêuticas, para eles hoje, né, para quem interpreta, o autor não tem sentido. O leitor pode produzir quantos significados quiser. Né? Isto é o sistema histórico crítico, que surgiu lá por volta de 1700 e 1800, e onde eles tiram os milagres de Cristo, o chamado dos apóstolos, e eles procuraram buscar um Jesus histórico. E, na verdade, tudo isso é uma ideia de ateus, né, para realmente duvidar da divindade de Deus, da divindade de Cristo, para colocar em dúvida. E isso daí não é novidade. Para vocês terem ideia, né? Eu anotei aqui, ó, o sistema católico romano mantém uma relação com o mundo, que é possível ser católico e não praticante. Bem como não anuncia a salvação em Jesus,
pois cada um está inteirado com o seu santo padroeiro. Essa é a verdade. É isso que nós vivemos hoje. Porque realmente, se você vê a história do sistema romano, catolicismo romano, assim, a mudança, a história da igreja, você começa a ver quanto a igreja se perdeu. Ela se distanciou. Então, aqui dentro dessa passagem que nós lemos, pregar outro Jesus, receber outro Espírito, outro Evangelho, é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos, vivendo atualmente. Né? O amor do mundo é diferente do amor de Cristo. O amor de Deus, ele é tremendo o amor de Deus. Quando você começa a comparar o amor do mundo, você vê a diferença. Né? O amor do mundo ensina o quê? A salvação pelas obras. Mesmo ateus reconhecem o divino com ato de amor de caridade. Né? Podemos dizer o quê? Que um traficante, podemos dizer então que aquele que vive em adultério, prostituição, que vive em pecado, que faz injustiça, que mente, que rouba, que mata, é infiel, de repente se fizer um ato de amor e de caridade, né? Ele redime a sua alma, seria isso então? Né? Mas na verdade é isso, se não se converter dos pecados, se não se converter e voltar a Deus, é o evangelho genuíno que Jesus, assim, ele veio ensinar, não vão ser salvos. As pessoas não conhecem o plano de salvação. Muitas coisas hoje têm tirado as pessoas do foco do evangelho. E isso daí desde o início, quando Jesus veio ao mundo. Nós podemos dizer então, pregar outro Jesus. É o que hoje nós vemos aí, estão pregando outro Jesus, estão pregando outro evangelho, né? E aí por diante. Então, agora outro espírito. O que é outro espírito? Né? Qualquer pessoa que invocar um outro espírito, ele vai receber um outro espírito. Mas aquele que está em Cristo, ele recebe o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Né? Outro espírito na atualidade. Nós vemos hoje, assim, a nova era, numa modernidade assim avançada, muito grande. Né? Eu fiz umas pesquisas, por exemplo, um espírito chamado, uma entidade chamada Bashar, Derriwanka, um ser multidimensional, né, recebe esse espírito, prega um outro evangelho. Astar Sheran, né, Krion, orixás, entidades, com mensagens de evoluir, expansão da mente. É isso que nós vemos. Gente, é outro espírito. Eu não posso, como diz assim, ficar embromando aqui. Eu tenho que falar a verdade. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para que tenham vida e vida em abundância. Então, por que você vê alguns espíritos manifestando em igrejas e as pessoas expulsando? É outro espírito. Exatamente. Que essas pessoas buscam, que essas pessoas realmente estão recebendo. Né? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. E é isso que está acontecendo. Tudo para tirar do foco de Cristo, tirar do foco que é Jesus. Então, se você está numa denominação, você está numa igreja que não ensina, que não prega a salvação, que Jesus vai voltar, que os tempos são próximos, sai dessa denominação. Onde que só pede dinheiro, onde que só explora as pessoas, sai dessa denominação e busca Jesus, autor e consumador da fé. Porque todo aquele que nele crê será salvo, quem não crê será condenado. Este é o evangelho. Por que João Batista, a cabeça dele foi cortada? Porque ele repreendeu Herodes. Ele repreendeu. Falou a verdade. Jesus foi crucificado por quê? Falou a verdade. Anunciou a salvação. Então, que não se apartem da simplicidade que há em Cristo. Não podemos se apartar da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho, ele é simples, o Evangelho.
E muitos estão fazendo o negócio do Evangelho. E isso está escrito, é cumprimento da palavra. Então, como diz as Escrituras, que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque Jesus está voltando. Amém? É uma palavra de meditação e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu devo estar assim passando alguns ensinamentos com relação aos últimos tempos, à volta de Cristo, em alguns vídeos também, e gostaria que você compartilhasse, que você me apoiasse. Estou com um canal, mas o canal ainda é pequeno, algumas redes sociais como página no Facebook, mas estamos caminhando aí. Eu fui chamado para falar a verdade, para falar do Evangelho e anunciar que Jesus está voltando. Que Deus abençoe teu dia, em nome do Senhor Jesus. Amém?